Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do programa OAB Nacional. Fique com a gente, já estamos no ar. Eu começo o programa de hoje falando da gestão da Ordem dos Advogados do Brasil, que dia após dia supera os desafios da pandemia e trabalha por uma advocacia ainda mais forte e valorizada. Já são mais de 19 meses de pandemia. Não tem sido fácil para ninguém. Nós aqui na OAB estamos voltados para o atendimento à advocacia e para as lutas da sociedade brasileira. De um lado, eu dou como exemplo a nossa luta permanente para que os tribunais regressem com cuidado sanitário, a luta que tivemos para que o processo eletrônico pudesse continuar funcionando, a luta que tivemos para que este processo eletrônico pudesse efetivamente não paralisar o poder judiciário em nosso país. Na luta da sociedade foram inúmeras as iniciativas. Uma que eu acho talvez a mais importante, ou que certamente é a mais importante, é aquela que garantiu no Supremo Tribunal Federal a competência concorrente de estados e municípios de combaterem a Covid-19. Nós temos certeza que sem essa decisão em ação da OAB, mais de 1 milhão de brasileiros teriam morrido, porque essa era a intenção do governo federal de abandonar o combate à Covid e de forçar a população a regressar às atividades econômicas, às atividades profissionais. Pois bem, nós estamos orgulhosos dessa luta, sabemos que há muito para fazer, mas que certamente o retorno da advocacia a esse novo normal também exigirá de todos nós a implementação de uma política de prerrogativas ativa, porque nascerá um novo poder judiciário necessariamente. E para isso também temos uma grande conquista, essa conquistada no Legislativo, que foi a lei que criminaliza a violação das nossas prerrogativas. Ou seja, foram muitas frentes, mas a OAB seguiu combatendo, a OAB seguiu lutando pela advocacia em primeiro lugar e pelo Brasil, como sempre fez. Não só nesta semana, mas em todo e em qualquer tempo. Precisamos dizer um basta ao abuso, à exploração de crianças e adolescentes e o trabalho infantil. Não fique parado e faça sua parte. Denuncie. A OAB, através da Comissão Nacional de Defesa dos Direitos da Criança, assume esse compromisso. Compromisso não só de discutir, de promover a discussão, mas, sobretudo, de assumir o compromisso e estar vigilante. Conselho Federal da OAB, as seccionais da OAB, é um compromisso de estarmos todos e todas imbuídos e imbuídas nesse objetivo de trabalhar para a prevenção, a promoção de direitos, a proteção de crianças e adolescentes e a defesa de todos os tipos de violência, seja a violência sexual, o abuso e a exploração sexual, seja todos os tipos identificados e que têm relação com o trabalho infantil. O trabalho infantil é ilegal. A criança precisa estar na escola, a criança precisa ter direito a lazer, à saúde, à assistência social, ser incluída numa família fortalecida por todos os benefícios que dizem respeito à proposta, à política, a programas, a projetos na área social e, sobretudo, toda criança tem direito a viver com dignidade. Portanto, é o objetivo de cada um e de cada uma que integra o sistema OAB garantir que sejam respeitados todos os direitos de crianças e adolescentes. Esse é o nosso papel. Essa é a finalidade de se garantir que gerações futuras tenham seus direitos assegurados. A OAB Nacional participou da cerimônia de abertura do ciclo de Transparência Democrática Eleições 2022, realizado pelo Tribunal Superior Eleitoral para promover ações de transparência e marcar a abertura do código-fonte das urnas eletrônicas, que serão utilizadas nas eleições do próximo ano. Como o sistema flui há muito tempo
e felizmente flui bem, muitas pessoas nunca se deram ao trabalho de parar para saber exatamente como é cada etapa, como ela é transparente e como nós temos preocupações com a auditoria das eleições. E por essa razão é que nós estamos fazendo esse movimento pela total transparência. E para esse fim, como todos estão a par, nós constituímos aqui no Tribunal Superior Eleitoral uma comissão de transparência das eleições e chamamos representantes da área de tecnologia, representantes da sociedade civil e representantes de organismos públicos. Nós vamos explicar um pouco como funciona a elaboração do programa, o teste público de segurança, a lacração desse programa, a sua inseminação nas urnas, depois a expedição da zerésima, que é o boletim que demonstra que não tem voto dentro, depois o boletim de urna, como funciona o teste de integridade, como são remetidos os dados para a totalização, tudo na maior transparência, nós não temos nenhum segredo. Esse é o sistema que está em vigor desde 1996, esse é o sistema que elegeu todos os parlamentares que estão aqui. Nós estamos muito empenhados em prover à sociedade brasileira, como temos feito ao longo dos anos, eleições limpas, seguras e auditáveis. A ordem foi representada na cerimônia pela conselheira federal e presidente da Comissão Especial de Estudo da Reforma Política, Luciana Nepomuceno, que também integra a Comissão de Transparência das Eleições, criada pelo TSE. A participação da OAB ela é fundamental neste ciclo de transparência e na Comissão de Transparência Eleitoral. Não só da OAB, mas também do Ministério Público, Polícia Federal, nós temos as Forças Armadas, ou seja, temos cada instituição com o representante nesta comissão. E a OAB, como eu disse, não poderia faltar, representando a cidadania. E não podemos esquecer que o principal ator do nosso processo eleitoral é o eleitor, é o cidadão. Então, nós, enquanto Ordem dos Advogados do Brasil, temos a honra de fazer parte dessa comissão de transparência, a qual eu integro representando a classe da advocacia com o objetivo de dar luzes ao nosso processo eleitoral. A Escola Superior de Advocacia Nacional prorrogou até o próximo dia 15 de outubro, às 5 horas da tarde, as inscrições para o programa de bolsas assistenciais para a pós-graduação em advocacia civil. O processo seletivo ofertará mais de 15 mil bolsas de estudo integrais do curso Lato Sensu e prevê, no novo edital, a inscrição dos aprovados do 32º Exame de Ordem Unificado. Participe! Primeiramente, eu quero te dar parabéns. Você foi aprovado no difícil exame de ordem e tem esse atestado de qualidade, de capacidade. Mas a vida dos tempos atuais é de permanente processo de formação. Nós temos que continuar estudando todos os dias. O mundo muda muito rápido, o direito muda muito rápido. A nossa Escola Superior da Advocacia tem um extenso programa de bolsas, de programas de pós-graduação, e agora você tem direito de se inscrever ao nosso sistema de bolsas gratuito, é absolutamente gratuita essa bolsa, para um curso de pós-graduação em Direito Civil. Continue estudando. Você estudou até aqui, venceu o exame de ordem e certamente vai vencer na advocacia se continuar tendo o estudo como seu aliado. O recado de hoje vai especialmente para você que foi aprovado na 32ª edição do Exame Nacional de Ordem. Atendendo aos muitos pedidos, nós estamos prorrogando para todos, até o dia 15 de outubro, às 17 horas, as inscrições no nosso programa de bolsas integrais no curso de pós-graduação em Advocacia Civil. A partir de hoje, na nossa homepage, esa.oab.org.br, você já pode fazer a sua inscrição, independentemente de ter prestado juramento e de ter um número de inscrição. É necessário, sim, que já tenham, até o início de dezembro deste ano, concluído o curso de graduação em Direito e que atendam às exigências constantes do edital.
A OAB Nacional, em parceria com o Sebrae Nacional, realizou mais um webinar voltado aos desafios na proteção de dados pessoais, com o tema Proteção de Dados nas Relações de Consumo. Veja. Eu escolhi colaborar com o Sebrae, não é? Falando sobre os novos direitos do consumidor que nascem desse diálogo, isto é, dessa aplicação simultânea de várias leis. São, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, o Código de Defesa do Consumidor, o já mencionado Marco Civil da Internet, e também em matéria de crédito, nós temos duas novidades, a já existente, que é a Lei do Cadastro Positivo, né? E agora, dia 1º de julho de 2021, o Código de Defesa do Consumidor foi atualizado pela Lei 14.181, que traz também novos direitos ao consumidor. Então, vou fazer uma figura de linguagem desse diálogo, né? E é uma figura de um professor alemão chamado Karl Lorenz, né? Ele dizia que os deveres são como tijolos que vão construindo um edifício. Então, veja, a Lei Geral de Proteção de Dados coloca um dever, né? Vamos imaginar um dever de acesso aos dados, de confirmação dos dados. O Código de Defesa do Consumidor também. Olha, tem um dever de notificar quando abre um cadastro negativo, né? A parte de cadastro de dados do consumidor está no Código de Defesa do Consumidor. E essas leis vão, então, colocando pedras, né, e construindo esse edifício que vai projetar uma sombra, né? O edifício em si, que seria o cumprimento do dever, é o que a lei quer, né? O que nós chamamos de obrigação de cumprimento voluntário. Se você sabe que tem esse dever de dar o acesso, por exemplo, aos dados, confirmar a existência de um tratamento de dados, retificar ou corrigir alguma coisa que saiu errado, anonimizar os dados. Eu estou dando exemplos de direitos do consumidor que vem desse conjunto. Então, vai colocando esses deveres, né? Se você cumprir, não aparece a sombra. A sombra é a responsabilidade. São essas reclamações, os vazamentos, as violações, os abusos que podem acontecer no mercado. E aí vem o problema do conflito, né? As normativas que são previstas no Código de Defesa do Consumidor, elas, na verdade, elas são muito modernas, porque elas conseguem se encaixar em vários setores que são setores regulados, ou seja, eu estou aqui, né, com o meu banner do consumidor.gov.br, que é a plataforma de autocomposição de conflitos de consumo oficial do governo federal, mas que atende boa parte, né, da nossa população brasileira. No passado foi um ano recorde, com mais de 1 milhão de atendimentos, mas muitos setores que são setores regulados. Então, na verdade, não deveria ser uma grande novidade também, até porque esse não é o único sistema que a Senacom monitora. Nós temos também um sistema integrado aos PROCONs, e são mais de 900 PROCONs no país, né, para quem não sabe, e defensorias públicas também. Se somarmos defensorias mais PROCONs, mais as organizações, a gente vai passar de 2.000 entidades. Na verdade, tutelar, né, a proteção e a defesa do consumidor significa também atuar em vários setores que nós temos, né, os serviços e produtos essenciais. Então, na verdade, quando nós estamos aqui na Secretaria Nacional do Consumidor abrindo uma investigação, uma averiguação, né, preliminar, um procedimento, né, de análise de um incidente, a nossa atuação ela é voltada justamente para analisar as violações que são causadas ao consumidor brasileiro, independentemente, né, do setor que nós estamos avaliando. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes com mais OAB Nacional. É muito rápido, não saia daí. A mestre em Ciência Política e presidente da Fundação Tide Setúbal, Neca Setúbal, foi a convidada especial da última edição do programa Papo em Ordem, comandado pelo presidente da OAB Nacional, Felipe Santa Cruz. Durante a conversa, eles trataram de temas pertinentes ao país, como educação, democracia,
Pandemia, participação da sociedade civil em todo esse contexto e a desigualdade social no Brasil. Nós assistimos iniciativas reais de investimento social, de empresas, pessoas físicas. Como você enxerga assim, esse movimento da pandemia para esse investimento, para mobilização? Sei que o Itaú fez uma grande doação logo no início da pandemia, que serviu de modelo. Como você, assim, olhando em retrospectiva, enxerga isso? Olha, Felipe, eu acho que foi um momento muito importante para o campo social, no sentido de que eu acho que a gente, enquanto sociedade brasileira, a pandemia nos fez enxergar as enormes desigualdades sociais, como isso foi amplamente divulgado na mídia, porque, especialmente, você está no Rio, né? Mas São Paulo, a gente vive uma cidade que, se você não enxerga as periferias, porque elas são muito longe dos centros, com exceção de Paraisópolis, né? Então, eu acho que a sociedade brasileira, e de forma geral outras cidades também, a pandemia trouxe todos os dias na mídia, né, as condições precárias que a maior parte da nossa população ainda vive. Então, eu acho que aconteceu isso, que é um fenômeno, desigualdades de séculos, mas que a sociedade precisou enxergar. E eu acho que, ao enxergar, isso nos traz e trouxe para a sociedade como um todo uma responsabilização para fazer alguma coisa, né? Então, sem dúvida, foi um ano, nós tivemos um ano com maior quantidade de um montante maior, né, de doações, foi 2020, mas mais do que isso, eu acho que trouxe a possibilidade de muitas empresas que não tinham esse olhar e muitas famílias e pessoas físicas que puderam enxergar uma realidade brasileira que estava distante em números, em estudos, né? Mas as imagens todo dia na mídia trouxeram essa conscientização. E eu acho que outro fenômeno muito importante também, que se somou à questão das desigualdades, sem dúvida, foi o evento George Floyd, né? Então, de novo, eu acho que enquanto sociedade brasileira, a gente enxergou um racismo que ficava escondido sobre uma grande ilusão de uma democracia racial que nunca existiu. Um mito, né? Então, acho que a gente conseguiu também quebrar esse mito. Claro que é tudo um início, isso é um processo, mas eu vejo isso como fundamental. São duas viradas de chave, das desigualdades e do racismo e das questões raciais, que, no meu entendimento, esses dois pontos vieram para ficar de uma forma contundente. É um processo, no caso, mudou tudo? Não mudou. Mas eu vejo isso como uma possibilidade. Eu vejo a pandemia também, além desses pontos, ela trouxe um olhar mais colaborativo, sabe? Eu acho que uma filantropia mais colaborativa, fundações atuando de uma forma mais conjunta, pelo entendimento, né, num primeiro momento, da emergência da situação do Covid, mas num segundo momento entendendo que os problemas são tão complexos, mais complexos do que a gente imaginava. Então, essa troca entre as próprias fundações, com certeza, traz um melhor formato do conteúdo a ser impactado nos projetos e, claro, que uma quantidade maior de recursos, o impacto é maior. E só mais um ponto, ainda nessa sua primeira colocação, que eu acho que é importante, que a pandemia descortinou, que foram as lideranças periféricas, né, e as lideranças negras, né, que eram invisibilizadas pela maior parte da mídia, da sociedade, das empresas, mesmo das fundações, né, do investimento social privado. E a pandemia mostrou para a sociedade que a gente tem uma potência muito grande de lideranças periféricas, lideranças nas favelas, né? E muito do que se doou na pandemia, se não fossem essas organizações que estão na ponta, tanto para distribuir alimentos, quentinhas, cartão alimentação, mas também para apoiar as pequenas organizações de base das periferias. Se não fossem essas lideranças, a gente não teria
teria chegado nas pessoas mais vulneráveis com as doações. Então, também a sociedade entendeu que a gente tem lideranças que a periferia pensa, que tem uma potência, né? E eu acho que muito disso é também resultado da política de cotas que a gente tem no país, né? De cotas raciais, de cotas sociais. Mudando de assunto, a OAB Nacional realizou na última semana o Encontro Nacional das Comissões da Verdade e da Escravidão Negra. O evento, que aconteceu no YouTube da Ordem, reuniu juristas, ex-dirigentes do Conselho Federal da OAB, representantes de instituições e outros especialistas da causa negra. Acompanhe. Para nós da Ordem, esse encontro é muito importante. Como já disse, é preciso contar a história. Uma das maiores formas de dominação é não contar a verdade, não contar a contribuição que cada uma teve para a história da OAB. E uma das formas de escravidão, da dominação permanente, é forçar o esquecimento, forçar a ideia de que pessoas e gêneros, também a questão de gênero tem influência muito grande nisso, não tiveram um papel importante na construção da nossa história. E é a igualdade que se quer, e é a igualdade que se luta. É igualdade por nascença, é igualdade não pela raça, não pela cor, não pelo gênero, não pela filosofia, mas igualdade real. Esse trabalho que a OAB está fazendo e derramando em todos os lugares, e não é fácil. Aqueles que acham que isso é fácil, vêm para cá, vem para a linha de frente e vai para a linha de frente das 27 seccionais, vai para a linha de frente das OABs, das subseções, nos 5.576 municípios do Brasil. Porque é lá, como me disse o Edson Cardoso, é nessas comissões das subseções que a verdadeira história da reparação da escravidão negra vai estar fazendo diferença. É em organizar as subseções, como disse o Evandro Aleluia, falecido recentemente, presidente da Comissão da Verdade da Escravidão Negra da OAB de São João do Meriti. A DAME, depois que foi criada a Comissão da Verdade na subseção de São João do Meriti, nós passamos a ter institucionalidade. A escravidão, ela se constitui em base para toda e qualquer demanda ou mesmo construção de qualquer direito que se coloque como antidiscriminatório. É necessário você conhecer a trajetória desse processo de escravização sofrido por negros e negras sequestrados de África e que aqui aportaram na condição de semovente e que construíram esta nossa nação e que continua com essa resiliência, fazendo com que hoje estejamos num outro processo de construção, né? Que é exatamente a promoção da igualdade, o banimento das desigualdades, para que, efetivamente, possamos ter uma cidadania consolidada. A OAB Nacional promoveu também no YouTube o evento virtual intitulado A Defesa da Constituição, uma homenagem ao relator Bernardo Cabral, em comemoração aos 33 anos de promulgação da Carta Magna Brasileira e da relatoria de Cabral na Assembleia Constituinte. Alguns não chegaram a ver o fim das trevas da ditadura. Entre eles, o meu próprio pai. É uma lembrança que o Bernardo Cabral ontem trouxe a público. Mas nós tivemos os que resistiram, sobreviveram, com a graça de Deus, e entre eles há aqueles que nós temos que destacar por sua trajetória de contribuição. Todos temos que destacar e agradecer, mas aqueles com uma trajetória que deve permanentemente ser celebrada. Bernardo Cabral foi chefe de polícia, secretário, deputado estadual, deputado federal cassado, se mudou aqui para o Rio de Janeiro, adotou a terra do Rio de Janeiro também como sua segunda terra e por ela foi adotado, né, com um filho querido, se destacou na advocacia
fluminense, na advocacia carioca, e no final dos anos 80 passou a exercer, do final dos anos 70, virada dos anos 80, em pleno período da redemocratização, passou a exercer forte liderança em nossa entidade. Eleito presidente da Ordem dos Advogados em tempo de redemocratização, e tenho certeza que, para a sorte da Ordem dos Advogados, foi dito por Marcos Vinícius, a Ordem dos Advogados, por um desígnio que, acredito eu, quase divino, ela possui, com a exceção desse que está falando, o advogado certo, ou a advogada, espero que em breve uma advogada também, certa para a hora certa. E nós tivemos, na capacidade de diálogo de Bernardo Cabral, a capacidade de fazer a transição sem rancor, sem ódio, a transição reconstrutiva da nossa nação. Eu, como filho de um desaparecido político, sigo acreditando que este foi o caminho certo. O ódio não constrói, o ódio não edifica. O que edifica é a união, é a unidade, é superarmos divergências que sejam temporárias, construindo e buscando aquilo que nos une. Pois essa foi a presidência de Bernardo Cabral. E por conta dessa presidência, quis o destino e quis o povo brasileiro que ele fosse o relator da Constituinte, escolhido por seus pares, não indicado por ninguém, por mais legítima que fosse a força política. Foi a autoridade de vida de Bernardo Cabral, do homem que resistiu à ditadura, do homem que pagou com o preço da cassação, inclusive o exílio de sua terra, que legitimou que ele fosse o relator de tão importante processo da história da nossa República. Bernardo, eu queria dizer que eu estou movido por uma honra singular, compondo esta homenagem a você. E chamo você por essa nossa amizade e, acima de tudo, pela admiração, que é o maior elemento de um relacionamento humano. Saúdo você, Bernardo Cabral, o Constituinte. Bernardo Cabral, o ministro. Bernardo Cabral, o advogado que timbrou a história do Brasil como um dos maiores responsáveis pela institucionalização do nosso projeto de nação democrática. Não se pode, como se tem visto até este momento, falar sobre a trajetória de Bernardo Cabral sem falar necessariamente na nossa luta permanente pela República e pela democracia. Ou, por outra, pelos valores democráticos e republicanos que a Constituição de 1988 soube muito bem traduzir. Os eminentes expositores que me antecederam já destacaram dados relevantes de sua vida pessoal, que se confunde em grande e significativa dimensão com a sua vida pública e a sua vida institucional. E realmente é essa leitura que eu sempre fiz ao longo dos 40 anos de vinculação à Ordem dos Advogados do Brasil, quanto à trajetória desse notável advogado e homem público que é e continua sendo Bernardo Cabral. Este programa especial da Ordem dos Advogados do Brasil fica por aqui. Se quiser conferir tudo que a OAB vem fazendo, não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Nos vemos na próxima semana. Até lá!